Oi pessoal, meu nome é Mariane Neiva, eu faço doutorado em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo e também faço pesquisa na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui na Universidade de São Paulo também. Nos dois trabalhos, praticamente o que eu faço é ciência de dados, e esse é um novo termo que não existia muito quando eu entrei na graduação em 2009, porque a gente tem hoje em dia uma quantidade de dados muito grande, a gente está gerando dados o tempo todo e esses dados precisam ser processados para gerar informação útil. Então, o tema do vídeo de hoje é ciência de dados. A gente vai falar um pouco sobre o que é ciência de dados e por que esse termo tá tão em alta. Eu vou dar uma colinha aqui num post que eu tenho no meu Instagram, e se você não me segue no Instagram, já me segue lá, e se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui. Ciência de dados é o uso de técnicas analíticas e metodologias para derivar e comunicar ações valiosas e insights sobre um conjunto de dados. Então a gente tem um conjunto de dados, a gente vai aplicar metodologias, análises estatísticas e pode ser com inteligência artificial, e depois a gente vai obter insights e informações de valor sobre esses dados. E aí quando eu digo valor, eu posso estar falando várias coisas. Eu posso estar falando, por exemplo, reduzir custo. Então, valor não necessariamente está associado ao ganhar dinheiro, mas, por exemplo, pode estar associado a não gastar dinheiro. Valor também pode estar associado a, por exemplo, número de vidas salvas, quando você tem, por exemplo, detecção de doenças ou prevenções, enfim. O valor pode estar associado a diferentes aspectos dependendo do domínio da sua aplicação. E um ponto muito importante falando de aplicação é que o cientista de dados, ele tem que ter basicamente 3 expertises. Ele tem que saber programar, né? Porque em ciência de dados a gente vai falar ali na linguagem do computador. Então, em geral, os cientistas de dados, eles trabalham em R ou em Python. E eu especificamente prefiro trabalhar em Python porque eu já tenho uma experiência maior em Python. E se você está começando a querer entrar nessa área de ciência de dados, saiba que o Python tem uma documentação e você provavelmente vai achar quase tudo que você precisa descobrir nessa linguagem. O R também é muito legal para principalmente pessoas que são da área de biológicas, usam bastante o R, mas eu tenho preferência pelo Python e em geral a gente vê muitas empresas que requerem o uso do Python como ferramenta de trabalho. Então, talvez no mercado você tenha essa vantagem. Outra coisa que você precisa, além da programação, é ter um pouco de conhecimento no domínio dos dados. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com dados de doenças, eu preciso entender quais são as variáveis importantes para o meu problema. E aí, talvez, se eu tenho um monte de dado, um monte de informação sobre aqueles dados, quais são as relevantes para responder as minhas perguntas, para eu analisar e tirar os meus insights. Eu tenho que ter um pouco de conhecimento no aspecto da aplicação. Outro ponto importante é você conhecer estatística e algoritmos de machine learning. Então, isso vai te ajudar bastante. A matemática é muito importante para você ser um cientista de dados, porque em alguns aspectos você vai analisar a estatística somente, você vai gerar modelagens em cima dos seus dados, você vai predizer coisas, você vai gerar especulações sobre o futuro dos seus dados, ou você vai gerar respostas sobre o presente, enfim. Você vai tentar associar alguma pergunta em cima do seu conjunto de dados para você responder com essa análise. E muitas dessas perguntas são respondidas por estatística. Mesmo quando você tem algoritmos muito avançados como Deep Learning e Machine Learning, você tem uma estatística por trás. Entender essa estatística é muito importante para você ter um conhecimento qualificado. E além disso, é que na verdade é um quarto ponto e não é menos importante, é você saber comunicar esses dados. Você tem que então criar visualizações que sejam intuitivas para sua equipe ou para o seu chefe ou para a equipe que você vai apresentar esse trabalho, e você tem que fazer com que eles entendam o que você analisou, porque não adianta nada você colocar lá uma tela preta com um monte de dado, uma tabela como se fosse um código de Matrix, e a pessoa que você está apresentando não vai entender nada daquilo. Então você tem que ter um pouco de noção de como comunicar os seus dados de maneira efetiva. Como é que funciona o fluxo de trabalho de um cientista de dados? Então, basicamente, o cientista vai ajudar ou não na captura desses dados, então tem essa parte de captura. Em muitos trabalhos, por exemplo, um dos que eu estou fazendo, eu também estou participando da parte da coleta de dados, mas nem sempre isso é função
do cientista de dados. Existem várias especificações dentro dessa profissão, por exemplo, existe a parte do engenheiro de dados que vai cuidar do armazenamento, do melhor modelo de SQL, né, que daí entra a parte de banco de dados, mas em geral, no Brasil, como essa profissão ela não é tão extensa ainda, você provavelmente vai ter que fazer de tudo. Então, você tem que entender que um cientista de dados, ele pode participar da captura de dados, depois você pode ter que administrar e processar os dados, então você vai ter que colocar isso num banco de dados, ver como é que vai ser a melhor forma, como é que você vai ter a segurança desses dados. Isso talvez pode ser uma responsabilidade de um cientista de dados, dependendo da empresa. Isso também depende da empresa, não só de uma questão de especificação de função, mas depende do quão grande é a empresa. Porque se for uma empresa pequena, talvez ela não tenha condições de contratar muitas pessoas para fazer um trabalho de separar essas funções. Isso é muito relativo. Não esteja preparado para encarar essas funções se você quiser ser um cientista de dados. Depois de capturar, administrar e processar os dados, você tem que fazer uma análise exploratória nos dados. E é aí que a estatística entra e ela é muito importante. Então você pode, nessa parte de processamento e de análise exploratória, você pode ter que tirar alguns dados que não são relevantes para o seu problema. Você faz uma análise estatística ali para ver quais são os dados que têm maior correlação, quais são os dados que não vão ser interessantes para o seu trabalho. Enfim, aí vocês podem estudar estatística, que isso vai ser muito importante. Inclusive no Pandas, que é uma ferramenta muito legal no Python para você trabalhar com manipulação de dados, ela te dá com uma função describe várias estatísticas já sobre o seu banco de dados que podem te ajudar nessa análise exploratória. Depois você faz uma análise final, né, do que você vai usar de verdade. E aí, depois que você faz toda essa parte de análise dos dados, é que você vai realmente aplicar os seus algoritmos, que podem ser, por exemplo, uma modelagem simples, um algoritmo de inteligência artificial mais simples, como uma árvore, um KNN, um Naive Bayes. Daí vocês podem pegar esses nomes que eu vou falando e dar uma pesquisada aí. Ou um CNN, um algoritmo de Deep Learning, que é um algoritmo mais evoluído. Então depende muito da sua aplicação, que tipo de algoritmo que você vai precisar usar, e aí você precisa ter um conhecimento bem mais extenso em todas as metodologias que envolvem essa área, tá bom? Aqui eu tô dando um overview do que você tem que aprender e o que é a ciência de dados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se inscreve aqui no canal e até a próxima!